Imagina o seguinte, Akira, um trabalhador esforçado, mas o excesso de serviço e colegas de trabalho tóxico o levaram à beira do precipício. Mas um acontecimento inesperado muda totalmente a vida dele, um apocalipse zumbi, mas ele não aparenta estar muito abatido. Pelo contrário, ele parece muito feliz só pelo fato de não precisar trabalhar mais. Além disso, ele começa a escrever uma lista de 100 coisas que ele quer fazer antes de morrer. O anime de que estamos falando é Zone 100. E não se esquece de comentar Zone 100 aí nos comentários. Selecionaremos algumas das pessoas que comentarem para agradecer na aba da comunidade. Agora fiquem com o vídeo. A história começa com Akira assistindo um filme de zumbi, enquanto come no meio da madrugada, mas ao perceber o horário ele percebe que precisa ir dormir, para trabalhar. O mesmo começa a se queixar reclamando que não queria ir trabalhar, mas acaba caindo no sono. Logo depois começa um flashback dos últimos 3 anos dele, começando pelo dia em que ele foi contratado pela empresa, uma produtora onde ele chega bem animado, cheio de esperanças e sonhos. Logo em seu primeiro dia de trabalho, ele acaba esbarrando em uma pessoa, uma linda garota, seu nome é Saori Otori, e ela trabalha na área de contabilidade. Os dois se cumprimentam e logo percebemos que o protagonista já estava começando a se apaixonar por ela. Ao anoitecer, Akira vai beber com seus colegas de trabalho, e não demorou muito para que seus colegas começassem a fazer muitas perguntas sobre ele. Após as perguntas, ele olha em volta e vê Saori, que sorri de volta e o cumprimenta com um copo, fazendo nosso protagonista admirar ainda mais a beleza dela, fazendo com que ela decida que vai se esforçar muito no trabalho para impressionar ela. Ao final da bebedeira, Akira já ia se despedindo dos seus colegas, quando repentinamente o olhar de todos mudam, e até o tom das suas vozes, e eles falam que está na hora de retornar ao trabalho. Akira fica surpreso e quando percebe já está de volta ao trabalho. Mesmo sendo 2 da manhã, ele ainda abalado percebe que não ia embora tão cedo, e mesmo após virar a noite trabalhando, no dia seguinte continuou os trabalhos e por fim só conseguiu voltar para casa 2 dias depois. Ao chegar em casa, ele percebe que está trabalhando em uma empresa exploradora. No dia seguinte, mesmo querendo muito ficar na cama dormindo, Akira se levanta bem motivado e chega ao trabalho com bastante entusiasmo, onde ele fala sobre o dia a dia com seus colegas e também comenta sobre seu líder de departamento, o Sr. Kusugi, que é bastante explosivo. Depois de 2 anos trabalhando na empresa, Akira já aparenta estar bem mudado, sem nem saber qual foi a última vez que tomou banho ao pensar em pegar o trem para ir embora. Seu chefe Kusugi o avisa que um dos colegas saiu e ele ia assumir seu serviço para o fim de semana. Com ele já desiludido com a vida, aparece uma das suas motivações, a sua paixão secreta sobre Saori, o avisando que ele precisa comer pois trabalhou no horário de almoço. Enquanto tentava ter um diálogo com ela, seu chefe chama ela para sua sala, onde ele parte para cima dela e começa a dar uns amassos. Saori é a queridinha do chefe, como disse Akira. Akira começa a se perguntar o porquê ainda trabalha neste local e pensa em sair, mas aí se lembra que se sair, seus colegas ficarão ainda mais sobrecarregados e ele ainda imagina que pode existir empresas piores. Chegando aos 3 anos na empresa, problemas atrás de problemas o faz pensar até tirar sua própria vida, com o motivo de que não precisaria mais trabalhar. Voltando para casa, Akira está assistindo TV, onde estava passando um programa sobre os sintomas que o trabalho excessivo pode causar. Ao cair de sono, ele só deseja dormir e não acordar mais. No dia seguinte já acorda abalado, sem vontade nenhuma de ir trabalhar, mas como se vê sem opções, logo começa a se arrumar e já com a sanidade mental esgotada, ele sai para trabalhar. Ao sair ele vê uma carta e percebe que esqueceu de pagar o estacionamento de sua bicicleta e vai até o síndico para resolver as pendências. Ao chegar lá, ele se depara com o síndico devorando outra pessoa viva, que ao fazer contato visual com Akira, já avança em cima dele. Ele mesmo atordoado com a situação, se esquiva e começa a correr, mas dá de cara com várias pessoas no mesmo estado que o síndico estava e começa a correr instantaneamente pelas escadas de seu apartamento, até bater de cara com uma porta de um dos apartamentos. Ao olhar para trás ele percebe que são zumbis. Ele continua a correr, preocupado que vai se atrasar muito para o trabalho, mas após olhar em sua volta e ver sua cidade literalmente desmoronando, aviões caindo, vários incêndios e explosões, ele percebe que não precisa mais ir trabalhar. Após isso, ele dá um grito comemorando a liberdade e seu mundo que estava preto e branco recupera a cor em uma grande cena emocionante. Após uma correria para despistar os zumbis, ele se encontra deitado admirando o céu azul e se perguntando o que ele iria fazer hoje, comentando que existiam tantas coisas que ele queria fazer e que agora estava livre, até que ele se lembra de Saori e se pergunta se ela está bem. Então ele decide que vai se declarar para ela, mesmo com todos os riscos. Então ele pega sua bicicleta e vai pedalando até a sua amada, desviando de todos os zumbis no caminho. Chegando ao apartamento dela, se esgueirando para não chamar a atenção de zumbis, ele chega até o apartamento 1207, o apartamento dela. Ele pensa em desistir, mas resolve deixar o medo de lado e toca a campainha, mas ela não atende. Ele percebe a porta aberta e entra. Ao entrar ele percebe que possui sapatos de um homem. Logo na entrada e olhando para frente, dá de cara com seu chefe, já transformado em zumbi, onde ele inesperadamente começa a dar um sermão nele e pede demissão. E logo depois avança para cima do chefe dele e o joga do apartamento. Ao olhar para o lado, percebe que Saori
está no quarto, mas infelizmente já transformado em zumbi. Ele começa a chorar imediatamente, mas começa a se declarar para ela, e após a declaração ele sai em disparada dando adeus a ela, que vem logo atrás querendo devorar ele. Já de noite ele passa em uma loja de conveniência e começa a tomar uma bebida logo à frente dela. Ainda desacreditado que não vai mais precisar trabalhar, aí após refletir sobre como o tempo da vida pode ser curto, ele pega uma caneta e um caderno no qual ele bota o nome de As 100 coisas que eu gostaria de fazer antes de virar um zumbi, e assim acaba o primeiro episódio. O próximo episódio já começa com ele tendo um pesadelo com seu trabalho, mas ao acordar ele se relembra que nunca mais vai ter que passar pelos momentos torturantes no seu antigo emprego. E com um grande grito de bom dia ele inaugura suas entre aspas férias, e de início ele já resolve efetuar uma faxina em seu apartamento. Após deixar o local limpo, ele vai até sua geladeira e pega uma cerveja e começa a beber, se impressionando com o fato de beber cerveja em um antigo dia de trabalho. Então logo ele liga a TV e começa a assistir, e logo vê que uma situação realmente está complicada, sem internet e sem nenhum pronunciamento do governo. As pessoas estavam praticamente abandonadas nesse novo mundo. Após a transmissão ser cortada após um ataque ao estúdio, ele se pergunta como que serão as coisas daqui pra frente, mas Akira não está nem um pouco preocupado e só quer beber sua cerveja, mas ao ir pegar mais, percebe que a cerveja acabou e logo fica desesperado e desolado, pois ele pretendia ficar tranquilo o dia todo, vendo que não conseguiria relaxar sem cerveja. Lá se foi ele buscá-la. Logo após isso, nos é mostrado um casal desesperado com zumbis batendo em sua porta, com sua mulher já aceitando o fim, o homem se perguntando o que fazer. Aparece o nosso protagonista descendo pelos canos do prédio, o que assustou o casal, que após se perguntar o que ele estava fazendo, ofereceu um local seguro para ele ficar. Mas ele diz que precisa dar uma saidinha e se apresenta ao casal. O homem se apresenta como Kosaka. Akira avisa a eles que vai à loja de conveniência e pergunta ao casal se eles querem algo. O casal diz que seria ótimo, então ele sai com sua bicicleta rumo à loja. Com um caminho infestado de zumbis, ele precisa tomar cuidado, mas ainda assim ele diz que prefere ser comido por zumbis do que ficar sem sua cerveja. Então ele chega à loja, onde tem uma bicicleta com uma câmera gravando. Ele chega cantando uma música sobre cerveja, até que é surpreendido por uma garota. Ele logo fica com vergonha por conta da música que estava cantando. Mesmo assim ele tenta iniciar um diálogo com ela, mas toma um gelo e é ignorado. Ela começa a andar para a saída, mas escuta algo e fica parada. Ele ainda tenta conversar com ela e tenta até trocar o número com ela, mas logo começa a ser julgado por ela sobre o fato dele sair só para buscar cerveja, e diz que vai manter distância dele para não diminuir sua chance de sobrevivência. Até que zumbis aparecem e invadem o local. Ele corre para protegê-la, mas ela o puxa pela camiseta e o salva de um caminhão descontrolado que invadiu o local, destruindo tudo. Após ela cair em cima dele, ele encara ela por alguns segundos. Depois ela levanta e sai andando em silêncio. Ao sair da loja, para agradecer a ela, ele percebe que o caminhão destruiu sua bicicleta. Então ela foi embora com sua bicicleta e ele começa a pensar mais sobre os riscos e também fica impressionado em como a garota era incrível e bonita, e se questiona se veria ela novamente. Até que um zumbi aparece o surpreendendo, mas sem sua bicicleta seria mais complicado voltar para casa. Mas ele avista uma motinha com a chave e não pensa duas vezes e leva ela para lhe ajudar na locomoção. Enquanto andava com a nova moto, ele avista uma moto muito mais potente e não pensa duas vezes e deixa outra para trás para andar nessa nova moto, passando até por uma rampa feita com uma porta de carro. Já no fim da tarde, ele começa a escalar os canos novamente para voltar a seu apartamento, comemorando um grande dia, mas antes ele passa em frente à casa onde estava o casal Kosaka. Já aparece o chamando para beber cerveja com ele, mas dá de cara com o local todo destruído e com muito sangue, dando a entender que eles tinham morrido. À noite ele estava bebendo cerveja e refletindo sobre a vida e de como ela é curta para ficar evitando riscos, e então ele começa a escrever coisas que ele queria fazer desde criança, mas sempre arranjava uma desculpa. Com algumas já feitas, ele começa a escrever mais e mais, até chegar ao número 30. Então ele começa a se lembrar de seus pais e escreve que quer ir aproveitar um tempo com eles, e também escreve que quer conhecer a mulher da vida dele. Sua lista já possuía 33 coisas para serem feitas. Voltando um pouco no dia anterior, mais precisamente para as 6 da manhã, começa o dia da garota que ele conheceu na loja da conveniência. Ela já começa o dia correndo 10 km na esteira e escutando o rádio para caso tenha novas notícias sobre a atual situação do mundo. Logo após isso, ela tenta entrar em contato com a central de Los Angeles, mas sem sucesso. Então ela começa a fazer uma lista de coisas para fazer e não fazer para sobreviver o máximo de tempo possível. Ela então continua seus estudos sobre os zumbis, estudando seu comportamento e tentando identificar um padrão neles para obter mais chances de sobrevivência. A seguir, ela começa a se preparar para ir buscar suprimentos e se pergunta qual o local mais seguro na região. Então ela chega a uma loja de conveniência com sua bicicleta com câmera e a estaciona em frente à loja. Ao entrar na loja, começa a pegar os suprimentos necessários. Ela até pensa em pegar um cupcake, mas se lembra que tem que evitar açúcares para se manter em forma. Ao olhar a câmera, ela percebe que tem um sobrevivente chegando, e ele é nosso protagonista Akira. Eles se encaram, mas ela olha para a câmera para ver se zumbis estavam seguindo, e de fato estavam.
mas ainda estavam longe, então daria tempo dela sair numa boa. Após julgar ele, ela se pergunta como ele está vivo há tanto tempo e sai andando, mas escuta uma buzina. Ela percebe que não é uma boa ideia sair agora, pois os zumbis vão ser atraídos pela buzina, e ela pode ser atacada. Ela se pergunta como vai sair da loja, até que percebe que são zumbis pilotando o caminhão e que ele estava vindo em direção à loja. Então ela fica parada esperando o caminhão vir, enquanto conversa com Akira, julgando os atos dele enquanto bola o plano de atrair o máximo de zumbis possível para o caminhão atropelar. Mas Akira entra na frente dela, entrando na rota de colisão do veículo, até que ela puxa ele, o salvando de ser atropelado, e o caminhão passa por cima de todos os zumbis, fazendo com que o plano tenha sido um sucesso. Ela ironiza a situação e sai com sua bicicleta rumo à sua casa. Ao chegar em casa, ela percebe que a missão foi um sucesso, pois conseguiu adquirir todos os suprimentos básicos e ainda conseguiu dados sobre os zumbis para serem estudados. Mas ao abrir os arquivos de gravação, ela vê o Akira chegando à loja e que se questiona o porquê uma cerveja faria alguém tão feliz num estado tão grave assim. Ela se estica na cadeira e se lembra daquele doce e se arrepende de não ter pegado ele. E é aqui que esse vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like e claro, não esquece de clicar no vídeo que tá aí na tela. Muito obrigado por assistir, pessoal, e até a próxima.